Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma peça que se chama terraço ou granelite. Aí você vê do jeito que você quer chamar a sua peça, né? Essa peça, gente, ela é muito bonita porque ela fica uns pedacinhos como se fosse um mármore. Então, para começar, você vai precisar de um plástico, pode ser sacolinha de supermercado, saco de lixo, não tem problema. Então, agora, nós vamos fazer a mistura, a resina, o mineracril, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma massinha branca. Por quê? Porque assim, ó, quando você vai fazer um granilite branco para um fundo escuro, o bom é que você deixe ele bem branquinho. O que vai acontecer? Quando você impermeabilizar essa peça, vai realçar o fundo preto, ou marrom, ou cinza, ou vermelho, ou laranja, a cor que você preferir. Mas vai realçar o branco também. Então, o branco no fundo escuro, ele vai ficar muito bonito. E lembrando que o granilite você pode fazer na cor que você quiser. Então, vamos supor que você vai fazer uma bandeja ou um porta-velas branco e você quer fazer o granilite colorido, você pode. Aí, essa mistura que eu estou fazendo agora, ela é a base para todos. O que vai acontecer é só você acrescentar o pigmento na cor que você quiser. Então, você pode fazer o granilite preto, cinza, bege, marrom. Então, aí vai assim, da proporção, né, que você quer e na cor que você quer. Então, aqui nós misturamos, como vocês sabem, o nosso produto ele é 2 por 1. Então, eu coloquei 200 gramas de pó para 100 gramas de resina. Agora, eu vou colocar o titânio em pó, esse pozinho aqui, ele deixa a sua peça bem branquinha. Então, você pode pôr uma colher de café. Para essa proporção, você pode colocar uma colherzinha de café, cheinha, tá bom? Aí você mexe. Aí você mexe até ele ficar sem pelotinhas. Observe a textura da massa. Aí, esse plástico, para que é? Você vai pegar essa mistura e você vai despejar toda no plástico, porque aqui a gente vai espalhar para ele ficar uma casquinha. Quando ele seca, ele fica uma casquinha. Aí você vem espalhando, espalha ele bem espalhadinho, porque se ele ficar muito grosso, você vai ter dificuldade na hora que você for lixar e na hora que você for misturar isso daqui na massa, que eu vou mostrar pra vocês como que faz. Aí, pessoal, depois houve um acidente aqui com o meu celular, por isso que eu mudei a posição, pessoal. Caiu bem em cima aqui, ó. Aí teve que mudar. Aí, gente, é assim, depois que você espalhou, tá bem espalhadinho, tá vendo? Você vai deixar isso daqui secar. Se você quiser colocar no sol, ao sol, você pode pôr que ele seca mais rápido. Então, você deixa ele ficar bem sequinho. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ele fica depois de sequinho. Mas eu quero fazer uma observação. Vamos supor que você faça esse granilite qualquer outra cor, menos o branco. Você tem que deixar ele secar bem sequinho. Por quê? Porque como você vai usar pigmento aqui para colorir a massa do granilite, se você não deixar ele secar muito bem, o que vai acontecer? Quando você colocar o granilite, misturar na massa branca, ele vai migrar a cor. Então, vamos supor que você fez um granilite marrom e você quer fazer um porta-velas, ou uma bandeja, ou um vaso, qualquer outra coisa que você faça. Você vai fazer branco com granilite marrom, ou branco com granilite preto, enfim. Você tem que deixar secar o granilite muito bem, de preferência um dia para o outro. Porque se você não deixar ele secar certinho, quando você misturar o granilite na massa branca, o preto ou a cor que você fez o seu granilite vai deixar a sua massa da cor do granilite.
tá bom? Então, essa é uma dica que eu dou, é uma dica muito importante, porque depois que você fez a massa e você fez o seu porta-vela, a hora que você for lixar, você vai falar, nossa, mas tá manchado, né? Manchou tipo de marrom. Manchou porque o granilite não ficou bem sequinho. Então, você fez ele colorido, no final do dia, você faz todas as cores que você quer, deixa secar de um dia pro outro, que é mais garantido. Aí, eu trouxe pra vocês, eu fiz esse daqui, ó, um dia antes. Então, ó, vocês estão vendo? Ele tá durinho, ó, tá bem durinho. Então, o que você vai fazer para você quebrar ele? Você vai enrolando o seu plástico. Conforme você vai enrolando ele, bem nas laterais, ele já vai quebrando, automaticamente ele quebra. Aí você dá uma acertadinha com a mão. Aí é assim, gente, se você for fazer uma bandeja grande, tá até caindo, ó. Se você for fazer uma bandeja grande, você deixa os granilite um pouquinho maior. Tá vendo que ele vai saindo, ó? Na hora que você quebra, ele sai de vários tamanhos. Então, se você quer que ele apareça bem, você deixa ele assim, ó, do jeito que ele tá. Aí você consegue quebrar com a mão também, tá vendo, ó? Então, esse tamanho aqui, ó, pra bandeja, é ótimo. Agora, você vê o tamanho que você quer. Se você quiser ele menor, aí é só você quebrar mais, tá bom? Quero mostrar pra vocês que eu já deixo pronto. Essas daqui, ó, misturei várias cores. Quando você vai fazer alguma peça, se sobrar massa já na sua... Vamos supor que você passou da medida e sobrou massa pronta. Você pode esticar ela num plástico, igual eu fiz, e depois você guarda. Você pode juntar tudo, ó, e pode guardar. Aí a gente coloca, né, num recipiente desse, ó, aí você deixa guardado. Pra quando você for usar, você já tem pronto. Então, eu quero mostrar pra vocês, vou fazer um porta-vela com uma tampa, e a partir dessa peça, vocês podem criar a peça que vocês quiserem. Então, aqui tem 75 de resina, 75 gramas de resina. E aqui eu vou adicionando o Mineracryl, eu vou mexendo. Outra coisa, gente, eu vou fazendo vídeo e eu vou dando dica pra vocês, tá? O porta-vela, quando você criar porta-vela, é importantíssimo, você não pode esquecer disso. Que o porta-vela, você tem que impermeabilizar ele de 3 a 4 vezes. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que o porta-vela vai ser colocado velas ali, né? Então, é gorduroso, tem muita gordura, tem óleo. Então, é importante que você impermeabilize de 3 a 4 vezes. Agora aqui, a gente vai mexendo até dissolver bem. Eu vou fazer esse porta-vela com um fundo um pouco escuro e vou colocar o granilite branco que nós fizemos e vou colocar um pouquinho do colorido para vocês verem o resultado que dá, tá bom? Então, ó, consistência da massa. Agora aqui, você agite bem o pigmento seu. Estou usando da xadrez marrom. Vou colocar olho. O pigmento, pessoal, quando você for fazer com um fundo escuro, não tem a quantia certa de pigmento. Aí quem vai resolver vai ser você. Se você quer mais escuro, se você quer mais claro, então aí fica do seu gosto. Se você colocar muito pigmento e você perceber que a massa ficou um pouco durinha, o que você vai fazer? Lembra que você pode adicionar até 5% a mais de resina na sua mistura? Então, a minha ficou assim, olha, tá vendo, gente, que ele não tem bolha, não levantou bolhas. Isso é muito importante, viu? Então, aqui a gente já fez o nosso fundo. Agora a quantidade de granilite. A quantidade de granilite vai depender do tamanho da sua peça e o tanto que você queira que apareça.
tá bom? Então, eu vou colocar um punhadinho do branco. Punhadinho do branco, porque o branco, ele dá um destaque bem legal na peça. Punhadinho do branco. Vou colocar, como nossa peça, o fundo dela é marrom, eu vou colocar um pouquinho dessa daqui, ó. Aqui tem ocre, marrom, tem um beijinho bem clarinho, então eu vou colocar. Aí, eu queria também que destacasse um pouquinho de uma cor assim escura. Então, você pode ter também, que deixa a sua peça bem legal, os tons cinza e preto. Tá vendo? Assim, ó. Cinza e preto. Aqui tem um azulzinho também, eu vou colocar. Aí, você mistura bem. Uma coisa importante que eu quero falar pra vocês é que no porta-velas, o granilite, ele não pode ser muito grandão. Porque se os grãozinhos assim, ó, se esses grãozinhos for muito grande, tipo desse tamanho, quando você for colocar nesse molde, pode ser que ele sobre espaço e ele fique com bolha. Então, pro granilite no porta-vela, o legal seria se você fizesse desse tamanho assim, ó, tá bom? É uma dica que eu dou, né? Mas aí vai depender mesmo do seu gosto. Mais um pouquinho desse, vou pôr mais um pouquinho do branco. Então, aqui, ó, tá ótimo, ficou bem cheinho, tá vendo? Ó, tem bastante granilite aqui no meio. Agora, gente, ó, então, vocês estão observando a consistência da massa? Aqui, vamos supor que você quisesse ela um pouquinho mais molinha, que talvez seja, né, o seu molde seja... Aqui ele seja pequeno, porque tem molde que ele é mais fundo, né? Ele é mais fundo assim, então fica mais fácil para você colocar. Então, quando o molde ele for assim, vocês estão vendo que o espaço aqui é pequeno, né? Então, o que que eu aconselho vocês a fazerem? Olha a consistência da massa. Ela tá assim bem durinha para pôr nesse molde. Se ele fosse mais fundo aqui, se a abertura dele aqui, ó, fosse mais fundo, assim, tipo assim, vocês poderiam colocar tranquilamente. Mas esse molde que eu escolhi, ele é pequeno aqui, ó. Porque depois, essa parte aqui, ela fica pra fora, ele forma aquele fundo no porta-velas. Então, o que que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês. Aqui a gente vai colocar só um pouquinho a mais de resina. E lembrando que você não pode colocar além dos 5%. Que eu falei, né, na proporção, porque senão o que que vai acontecer? Se você deixar ele muito mole aqui, quando você for lixar, ele vai formar bolhas. A nossa consistência, assim, ó, tá ótimo, tá vendo? Agora a gente coloca no molde, vai colocando. É importante que você distribua bem, porque você tem que lembrar que ele tem uns pedacinhos, né? Então, você vai batendo. Vai batendo, ele vai descendo. Se você ver que ele não desceu, você vem aqui, porque, ó, estão vendo esse pedaço aqui, ó, ele é grande pra esse molde, mas eu vou pôr ele do mesmo jeito, porque eu sei que depois que a gente lixar, ele vai ficar super bonito. Bate bem. Você não pode esquecer que você tem que bater ele muito bem, para que todo esse produto que esteja aqui dentro, ele venha descer, não venha ficar espaço e ele não venha formar bolhas. Aí, olha, ele ficou bem cheinho. Esse molde aqui, gente, ele é muito chatinho, viu? Mas eu vou fazer outro vídeo com outra técnica, eu vou mostrar para vocês os moldes, dar ideia para vocês de moldes de vela, né? Que seja assim, mais fácil para vocês fazerem, principalmente para quem tá começando agora. Mas esse molde, ele fica lindo. Aí, gente, olha, eu coloquei
Bate bem. E outra coisa, esse molde aqui, ele é bem molinho. Vocês estão vendo como ele é molinho? Então, o importante é que você coloque ele dentro de um suporte aqui, porque às vezes você bate ele bonitinho, né? Deixa ele secando assim. Só que a hora que você virar ele, às vezes ele fica pesado, ele entra aqui e a boca do seu pote fica torta. Aí, quando você for colocar tampa, você não consegue colocar tampa, porque a boca dele tá tudo torto. Então, eu faço assim, ó. Eu pego esse potinho que eu tenho, que já tá bem surrado, e coloco ele dentro, porque assim ele não vai abrir, tá bom? Agora, vamos fazer a tampinha. Depois que a gente fez isso daqui, nós vamos deixar... Faltou o produto aqui. Faltou só um pouquinho, vou raspar. Depois, pessoal, que você fez esse processo, você tem que deixar ele secar bem. Por quê? Porque a gente tem que lixar isso daqui, né? Então, ele não pode estar molhado, nem úmido. Ele tem que estar bem sequinho. Então, agora a gente vai esperar ele secar. E aí, eu vou desmoldar para vocês verem como que vai ficar. Agora, eu vou mostrar para vocês como que ficou. Vou desmoldar. Esse molde, se você tiver... Ele é um pouquinho chato para desmoldar. Ele fica meio duro. Mas, aí foi fácil. Então, quando você desmolda ele sai assim, tá vendo? Parece que não vai ficar, né? Tá úmido ainda. Eu deixei 50 minutos, mas ele tá um pouquinho úmido ainda. Tampinha. Agora, gente, é assim, ó. Pra poder lixar ele, a gente usa a lixa. A gente usa a lixa, lixa d'água. Essa daqui, ó, é a 600. Mas, pessoal, é assim, ó. Como a gente desmoldou, e aqui onde eu moro, o tempo tá meio estranho, sabe? Então, 50 minutos dá pra eu lixar ele. Mas o recomendável é que você desmolde ele num dia e lixe ele no outro dia. Por quê? Se você for lixar ele hoje, na mesma hora que você desmoldar, você pode até lixar se você quiser, mas você tem que lixar ele com o maior cuidado para ele não quebrar, porque ele tá úmido ainda, né? Então, vocês estão vendo o brilho, ó? O brilho dele? Esse brilho, gente, é dele mesmo. O segredo deste brilho, sabe qual que é? É você mexer a mistura de 1 a 2 minutos. Então, ele mesmo fica com esse brilho, ó. Então, se a gente não fosse lixar, ele ia ficar com esse brilho aqui, ó. Aí você passa impermeabilizante, depois que deixar secar, né? Recomenda-se deixar secar uma peça por 3 dias, para que ela possa ficar bem sequinha e você impermeabilizar ela e ela não soltar água, não minar a água. Então, eu quero mostrar para vocês o brilho que a matéria-prima proporciona à peça, tá bom? Então, ó, eu quero recapitular com vocês. Quando vocês forem fazer o granilite, vocês, se o molde de vocês for esse que eu mostrei, vocês podem acrescentar até 5 gramas a mais de resina para que fique fácil para você colocar no molde, tá bom? Só em moldes difíceis, moldes com a boca pequena. Se essa mistura que a gente fez fosse para bandeja, ela seria ótima, tá bom? Então, coloque assim na mente de vocês. Molde muito pequeno, aqueles pequenininho para minivela, você pode até acrescentar 5 gramas a mais de resina, tá bom? Se for molde grande, como bandeja ou porta-velas com bocas maiores, você faz a mistura de 2 por 1 mesmo.
tá bom? Então, ó, essa peça aqui eu vou lixar para vocês verem como que ficou. Mas o recomendável é que você, se você não tem experiência, você está começando agora, o recomendável é que você espere pelo menos um dia para você lixar. Eu vou usar a lixa 600 porque eu vou lixar ela agora. Mas se você deixar secado um dia para o outro para depois você lixar, você vai usar a lixa 400, lixa d'água 400. Depois você finaliza com a 600 para tirar aquela marquinha da lixa, tá bom? Então, o que você vai precisar para você lixar? Eu coloquei aqui uma bacia com água. Aí, a gente vai molhar a peça. Vou molhar ela um pouquinho. Muito grande a minha lixa, pode cortar um. Tem que ser a lixa d'água, pessoal, porque a lixa d'água, ela não vai esfarelar a lixa, né? Se você usar outra lixa que não seja a lixa d'água, ela vai riscar toda a sua peça vai ficar feia, vai ficar toda marcada e você vai gastar muita lixa. Então, a lixa d'água, ela é recomendável para esse tipo de trabalho, tá bom? Então, tem que ser usada com a água, porque assim ela não risca a sua peça e ela não fica com aquele aspecto grosso, sabe? Grosseirão, bem rústico mesmo. Então, a lixa d'água, ela é própria para isso. Aí você vai lixando, tá vendo que já tá aparecendo? E é assim, pessoal, a peça em granelite, especialmente o porta-velas, depois que você lixou, você deixou ela secar por 3 dias para ficar bem sequinha. Eu falo 3 dias, gente, porque teve gente que já fez a peça, né? Já estava molhada, aí lixou ela com água e no outro dia foi impermeabilizar ela. Aí o que acontece? A água não evaporou. E essa água, ela tem que sair em algum lugar. Então, o que vai acontecer? A sua peça vai amanhecer molhada. Então, o correto é você esperar 3 dias para poder lixar essa peça, para poder impermeabilizar, essa peça, porque aí ela vai estar sequinha e você pode impermeabilizar ela tranquilamente. Então, o porta-vela, olha que lindo, gente. Olha que coisa mais linda que fica. Aí você pode dar uma lixadinha por dentro, se você quiser. Não precisa lixar até o fundo, porque a pessoa, né, você vai colocar a vela aqui dentro. Então, você dá uma lixadinha na borda. Aí, depois que você lixou, secou, tudo certinho, você vai passar de 3 a 4 demão de impermeabilizante nesta peça. Por quê? Para ela, como a gente está lixando, se você não impermeabilizar ela com um bom impermeabilizante de 3 a 4 demão, o que pode acontecer? Quando você colocar a vela aqui dentro, ela pode ficar manchada o lado de fora, porque a gente sabe que a vela é cheia de gordura, né? Tem gordura, tem óleo. Então, para que isso não aconteça, você passa de 3 a 4 demão do impermeabilizante. Nós temos o nosso impermeabilizante, caso você queira conhecer. Você vai passar de 3 a 4 demão. Vai deixar secar uns 2 dias. Se tiver sol na sua cidade, você deixa secar ao sol para ela ficar bem sequinha. Gente, olha que coisa linda que ficou. Então, vocês estão vendo, quando vocês misturam o granilite, ele dá esse toque, ó. Quando você coloca o preto, o marronzinho, o branco. E aí, depois que essa peça secar, vocês vão ver que essa cor aqui, ó, ela vai meio que sumir.
Aí você vai falar assim, nossa, ai, mas ficou marronzinho e sumiu. Só que quando você impermeabilizar, a cor volta. Olha que lindo. Aí a tampa é da mesma maneira. Lixa bem a tampa. Então é assim, pessoal. Se você tiver prática, se você tiver muito cuidado, você pode lixar no mesmo dia. Só que pode acontecer, se a sua peça não estiver bem seca, pode ser que ela quebre, porque lembra, ela tá molhada e a gente vai colocar ela na água. Mas vocês viram, eu lixei, ela não quebrou, não trincou nada. Então tem que ser com cuidado, né? Mas se você quer garantir mesmo um trabalho 100%, lixa ela no outro dia. É melhor. Aqui você pode até lixar mais, olha que lindo. Agora, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, que coisa linda, gente, que fica. Fala a verdade. Uma peça dessa valoriza muito, muito o seu produto. Então, quando você passa o impermeabilizante, ela vai dar aquele brilho na peça e vai parecer mármore mesmo, viu, gente? Então, ó, é necessário que você impermeabilize ela de 3 a 4 demão, tá bom? Para que não haja, né? Para que não migre a gordura que está aqui dentro, aqui pro lado de fora. Então, espero, gente, que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou linda a peça, espero que vocês tenham gostado. E a partir desta técnica, vocês podem criar a cor que você quiser, o fundo que você quiser, o que você quiser. O que a sua mente criar, pensar, você vai lá e faz. Olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que você possa curtir, comentar, compartilhar. Qualquer dúvida, é só nos chamar, tá bom? Vou deixar o que eu usei na descrição do vídeo. Um beijo.